10 novas praças de pedágio no interior do estado, sendo 5 delas na nossa macro-região. Este é o presente antecipado de fim de ano que a população não queria. E como vimos esta semana, algumas cidades já se movimentam politicamente para tentar evitar mais este enorme peso em plena crise financeira mundial. O Jornal da Clube traz agora o debate com alguns personagens dessa queda de braço que está apenas começando. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião em Ribeirão Preto, o especialista em administração e finanças públicas, Rafael dos Anjos. Em São Carlos, o presidente da Câmara, Roselei Aparecido Françoso. E em Araraquara, o também presidente da Câmara, Aloísio Boi. Eu começo aqui pelo Rafael, que está em Ribeirão Preto. Rafa, o governo do estado fala que estrada com pedágio é estrada com investimento. Mas com tudo aquilo que o cidadão já paga, não daria para ter uma estrutura melhor? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos vocês que nos assistem pelo Jornal da Clube. Com certeza, Felipe, a gente já paga demais impostos. Nós somos um dos países que mais pagam impostos no mundo. E o grande problema nosso é que a gente paga tudo duas vezes. A gente paga pela educação nos impostos e ainda tem que pagar a escola particular. Paga a saúde através dos impostos e ainda tem que pagar plano de saúde. Paga imposto para poder manter a rodovia e a gente também paga pedágio. Quer dizer, tudo no país a gente paga duas vezes. Então a gente precisa começar a ter mais eficiência na gestão pública. E é esse o grande ponto dessa licitação que está sendo aberta aí, essa consulta pública, audiência pública que foi feita essa semana na região de Araraquara. Nós estamos falando de mais de 20 novas praças de pedágios e o que a Artesp fala que vão ser investidos na região 3,5 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Se a gente dividir pelo número de praças de pedágios, nós estamos falando de 175 milhões de reais por ano de investimento, que dá em torno de 485 mil reais por mês. Ou seja, pelo volume de carros que circulam nessa região, em uma semana, basicamente, a gente consegue pagar toda essa estrutura. Então, vai ser um negócio muito bom para quem quer investir. Então, a gente precisa pensar em outros modelos. Não é um momento, num período pós-pandêmico, do governo querer fazer caixa com esse recurso. Ele precisa pensar no menor valor da tarifa do pedágio, se realmente for necessário serem implantadas essas praças de pedágio. Rafael, e assim, a gente sabe que bom senso em política é um termo que geralmente não existe, mas com a crise que nós estamos passando, esse é o momento para fazer esse tipo de novidade? Trazer esse tipo de novidade? Exatamente, o momento é totalmente inoportuno. A gente está falando de um período pós-pandêmico, um período que a gente precisa investir na produção para tentar evitar a inflação que está vindo não só no Brasil, mas é um fenômeno global. A gente precisa ser mais eficiente e, na verdade, parece que a gente dá um passo atrás, preocupado apenas em encher os cofres do Estado. Num ano que a gente sabe que o ano que vem é ano eleitoral, justamente dessa esfera governamental. Então, por que não deixa isso para depois? Pensa com calma. E até mesmo a transparência que vem sendo feita a essas audiências públicas. Se a gente pegar o link pela internet no YouTube, não dá nem para ouvir o que é falado na audiência pública. Quer dizer, será que eles não querem que o cidadão ouça o que está sendo tratado nessas reuniões? Exatamente, fica essa questão, né? Eu vou falar agora com o Roselei, que é presidente da Câmara dos Vereadores de São Carlos. Roselei, é interessante porque esse movimento não parte apenas de uma cidade, mas integra, faz uma união com as câmaras de diferentes cidades, né? Isso, concretamente, o que dá para vocês fazerem em termos de política, em termos de resultados? Exatamente, o interesse é comum, né? As 3 cidades aqui da região, São Carlos, Ibaté e Araraquara, elas são afetadas diretamente. Então, o que nós estamos fazendo são esses movimentos, né? Já fizemos lá no quilômetro 255 da SP-310, participamos, né? Ativamente, vários vereadores de São Carlos, Ibaté e Araraquara, lá na audiência promovida pela Artesp. Ontem foi feita uma audiência pública na Câmara Municipal de Araraquara,
que foi tirado como meta central cobrar, na verdade, o único que pode nos ouvir e promover uma reunião aqui na cidade para abortar essa ideia, que é o senhor Marcos Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Nós queremos ele numa audiência que nós vamos fazer aqui em São Carlos também, no dia 11, já está confirmado com a Artesp. Queremos discutir esse assunto e queremos ver a possibilidade de abortar essa ideia, porque essa nova praça de pedágio, ela de fato afeta todas as cidades da região, né, na mesa do trabalhador, né? Mais um pedágio numa distância de 30 quilômetros de um lado, 37 do outro, um absurdo colocar mais uma praça nesse meio. Então a ideia é unidos, não só com essas 3 cidades, mas todas as cidades da região do eixo da Washington Luiz e as cidades vizinhas que são braços da Washington Luiz, nós vamos buscar o diálogo com os presidentes, com os vereadores, para participar desta audiência ou aqui em São Carlos, ou em Araraquara, ou em outro lugar, com a presença do representante do governo do estado, para tentar abortar de uma vez por todas essa ideia do governo do estado. Eu vou agora a Araraquara falar com o presidente da Câmara, o Aloysio Boi. Aloysio, essa situação ficou um pouco estranha. Afinal de contas, o governo do estado é parceiro da nossa macro-região ou não é? Felipe, quero agradecer, cumprimentar você, toda a equipe da clube, os ouvintes, ao Rafael, ao amigo Rosilei, presidente da Câmara de São Carlos. Literalmente, nesse momento, não está sendo parceiro. A gente vive um momento de pandemia ainda, que a gente precisa crescer, gerar emprego, renda, dar esperança às pessoas que sofreram tanto, empresas que quebraram, pessoas que perderam emprego. E nesse momento, que a gente precisava de uma visão positiva de aceleração de crescimento, o governo traz essa proposta de uma nova praça de pedágio, que vai literalmente sacrificar toda a população da região de Araraquara, São Carlos e Ibaté. Até quem mora em Rio Preto precisa desse percurso, e o movimento agora era desonerar, não criar um novo imposto, um novo tributo que vai complicar muito emprego e renda da população dessa nossa região, né? E como o Rosilei falou, a gente vem conversando com todas as câmaras. A nossa demanda, a gente tem que focar num representante. A gente tem que ter envolvimento da população, mas a gente tem que fazer na parte política, que fomos eleitos para isso, e cobrar do Marcos Vignoli, o secretário de Desenvolvimento da região, que ele tem que falar qual lado ele está, de ser mocinho ou vilão. A gente precisa dele nesse momento. Ele veio na região falar que ia criar regionais, onde São Carlos ia ser polo, Araraquara ia ser polo, ia criar parlamentos regionais para os vereadores que estão mais perto da população, são os representantes diretos, serem ouvidos, e eles colocam um processo de uma nova praça de pedágio sem ouvir os representantes do povo, sem ouvir a população. Então, nesse momento, a gente precisa do Marcos Vignoli. A gente precisa da ação política coordenada, harmônica, suprapartidária. Converso muito com o Rosilei, conversamos ontem de noite, madrugada adentro, para a gente fazer um grande movimento de unir toda a região e cobrar firme o Marcos Vignoli, que é o mais próximo. Ele faz esse percurso, é da nossa região, então ele é o representante direto, e a gente quer ouvir na parte política que lado que ele vai estar. Porque o nosso lado, o lado da população, é totalmente contra essa nova praça de pedágio. Aloysio, daqui a pouquinho a gente entra em período eleitoral, você bem sabe, você bem conhece. Vamos ser claro, vamos ser franco. Acha que dá para reverter essa decisão do governo? Sim, acreditamos nisso, estamos unidos nessa corrente contra o pedágio. Vamos agir politicamente também, lógico, a população tem que estar junto nos movimentos, nas ações, mas nós fomos eleitos para o povo, pedimos votos nas eleições para representar a população. E também nesse novo processo, que é as eleições do próximo ano, nós vamos mostrar para a população quem está do lado da população, da região da nossa cidade, e no caso, os representantes aqui, Rodrigo Garcia, Marcos Vignoli, que estão diretamente com o governador de São Paulo, que está norteando essas novas praças de pedágio. E a população vai saber de que lado que eles estão.
Deixa eu voltar aqui para Ribeirão Preto. Rafael dos Anjos, justamente é irônico, né? Mas esse ano nós tivemos um clamor muito grande para que o governo do estado reduzisse os tributos que atrapalham no preço dos combustíveis, por exemplo. E agora uma bomba dessa com pedágio. Que política econômica é essa? Isso pode sair como um tiro no pé? Com certeza, Felipe, pode sair com um grande tiro do pé. A população não pode ter memória curta mais nas eleições. As eleições se aproximam, como o presidente da Câmara bem falou. A população precisa participar, precisa pressionar nesse momento, precisa estar unida, sendo contra esse aumento, essa criação dessas praças de pedágio. Não é momento para isso. A gente está falando de uma retomada econômica. A gente precisa tirar a carga tributária nesse momento. Mas o governo do estado, infelizmente, ele vem agindo de maneira a contrassenso desde o começo da pandemia. Ele acabou aumentando a carga tributária dos deficientes físicos que tinham isenção para retirar os veículos, né? Então, ele foi fazendo um pacote do que a gente chama de pacote de maldades. E aí, com um discurso bonito. Então, esse discurso precisa que a população lembre na hora de votar. Porque o político ele só vai ter uma ação quando ele for penalizado na urna. Se essas ações que estão sendo feitas nesse momento pelo governo do estado forem penalizadas na urna, provavelmente nos próximos anos para frente a gente tem uma mudança de postura dos políticos. A urna ela é a fundamental, é a urna que decide quem está no poder. E como bem disse, os nossos representantes foram eleitos para representar a população. E não apenas para pensar em como trazer dinheiro para o caixa do Estado, ainda mais próximo de um período eleitoral. Perfeitamente. Agora cabe ao cidadão também cobrar os seus representantes, né? Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o especialista em administração e finanças públicas, Rafael dos Anjos. Em São Carlos, o presidente da Câmara, Roselei Aparecido Françoso. E em Araraquara, o também presidente da Câmara, Aloísio Boi.